né? Olá, bom dia a todas e todos. Vamos iniciar mais uma aula, então, no nosso curso técnico em Química concomitante não, integrado ao ensino médio, né? Aula de História do Brasil, senhores. Vamos lá, então. Nós falávamos das características gerais do período colonial, né? Eu repeti isso incisivamente com vocês, as características de uma plantation, né, que é uma colônia de exploração, com pacto colonial rígido, baseado na monocultura agroexportadora, na grande propriedade de terra, ou seja, no latifúndio, e com uma estrutura de divisão de trabalho baseada no escravismo. É tanto que o padre Antonio, em 1711, diz que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Significa o quê? Que a plantation, a estrutura agrária, monocultura agroexportadora com trabalho escravo, era baseado na grande propriedade de terra, era no Brasil estruturalmente aceita, ou afoita, ou possível, graças ao trabalho escravo. Mas lembra, você tem que saber o que é plantation. Por quê? Porque toda a estrutura econômica e social colonial vai estar baseada nessa estrutura e, inclusive, faz a gente se lembrar que o Brasil hoje é do jeito que é, né? O agro é pop, justamente por conta desse nascedouro, desse berço aqui, colônia de exploração, pacto colonial rígido, monocultura, agroexportadora, latifúndio e escravista. Não é isso? Seguimos, então. Então, nós vimos como que essa estrutura do pacto colonial se dava, né? A metrópole estabelecia um monopólio comercial com a colônia. A colônia, então, era responsável pelo envio de matéria-prima para a metrópole, e a metrópole, por sua vez, era obrigada, a colônia também era obrigada a consumir as manufaturas metropolitanas, né? De início, né, Portugal não tinha interesse no Brasil, até porque o comércio com as Índias Orientais era mais favorável, era mais lucrativo, e o Brasil fica num segundo plano, tá? Esse segundo plano, aos poucos, ele vai sendo retomado, e o auge do retomar esse plano é quando Dom João IV, né, quando faz a restauração das dinastias, a restauração portuguesa em 1640, chama o Brasil de a última vaca de leite que sobrou para Portugal depois da União Ibérica, né? Mas por hora, em 1500 ainda, o Brasil era um lugar inóspito que não produziria lucro para os portugueses. Por quê? Porque não tinha metais preciosos, tá? Edmar coloca aqui, professor, colônia eram as fazendas ou o Brasil como um todo? E a metrópole seriam as cidades ou Portugal? Vamos lá, então. Edmar, metrópole é Portugal inteira. Lembra que quando a gente fala de unificações ali, a formação dos Estados Nacionais Europeus, Portugal é o primeiro país a se unificar. Depois Espanha, né, com a união de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Mas nós estamos falando de países. Então, metrópole aqui, eu estou falando da corte portuguesa. Claro que em alguns outros países, essa estrutura ainda é mais rudimentar. Quando a gente fala de Holanda, por exemplo, e aí tem outro nome, né? Países Baixos. Nós estamos falando, no século XVI, basicamente da Grande Amsterdã, tá? Mas metrópole brasileira, coroa portuguesa, é Portugal inteiro, tá? Colônia, todas as capitanias hereditárias, as 15 capitanias hereditárias. Colônia eram as fazendas ou o Brasil como um todo? É o Brasil como um todo. Até porque nesse momento aqui nós não estamos falando de fazendas, nós estamos falando de sesmarias. Tinham vilas e essas vilas eram povoados, mas basicamente sedes dos governos coloniais, tinham as feitorias, que eram interpostos comerciais, e, obviamente, essas fazendas faziam parte de sesmarias. Ok, Thierry, pode entrar pelo computador aí, tá entrando. Já até apareceu aí em sua
cadeira gamer. Entendido, Edmar? Então, colônia eram as fazendas? Não, colônia é fazenda, mas colônia é o Brasil todo. O Brasil todo é uma colônia, tá? E metrópole, sim, é Portugal inteiro. Então, nós temos, então, em 1531, a primeira expedição colonizadora, já tinha passado pelas expedições de reconhecimento, pelas expedições guarda-costas, como nós já havíamos falado na última aula, até que Martim Afonso de Souza funda, em 1532, a primeira vila brasileira, que é a Vila de São Vicente, e monta também o primeiro engenho de açúcar brasileiro, que é o engenho de São Jorge, ali em São Vicente, o que é hoje São Paulo, tá? A primeira atividade econômica brasileira, pau-brasil, de cunho extrativista, fabricação de tintas para tecidos, né, uma tinta vermelha, cara, né, franceses vão fazer muita incursão, invasão, tá? Se dava por escambo dos índios, mas isso a gente tudo já viu também na última aula. Aqui, então, as áreas de exploração do pau-brasil, basicamente feitorias. A colonização, então, começa na década de 30 do século XVI, por medo de perder as terras para os invasores. Muitas invasões francesas, muitas invasões inglesas, muitas invasões espanholas, tá? E holandesas. Então, medo de perder as terras. Decadência do comércio com as Índias e esperança de encontrar metais preciosos. Começa, então, a estrutura das capitanias hereditárias. Já falei para vocês, 15 lotes orientais, tinha carta de doação, uma estrutura bem medieval. O capitão donatário era aquele que recebia a terra, né? Ele tinha alguns direitos, mas muitos deveres. Ele tinha o direito de aplicar justiça, escravizar os índios, doar as sesmarias. Aí eu fiz notação da sesmaria de a Sesmaria de Brás Cubas, né, que hoje é a cidade de Santos, né, a região ali de Cubatão, né? Então eram grandes, imensas propriedades de terra. Tinha deveres? Tinha deveres. Fundar povoados, cobrar impostos, né? É um dever bom isso aqui, cobrar imposto, né? E defender o território. A coroa, obviamente, levava a melhor disso aqui, tanto que o pau-brasil era um monopólio comercial da coroa. O capitão donatário recebia apenas 5% do comércio de pau-brasil, 100% ficava, quase 100%, né? 95% ficava com a coroa portuguesa, só que por isso aqui incentivava o tráfico, né? 100% das drogas do sertão, né? Quando a gente fala de droga do sertão, nós não estamos falando de dorgas, não, hein? Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de guaraná, nós estamos falando principalmente de cacau, tá? O quinto já existia, a gente vai ver melhor na nossa próxima aula, quando a gente estiver falando de ouro no Brasil, e 10% sobre a produção agrícola. Por isso, os capitães donatários, por conta de ser uma taxação menor, olham com interesse para a produção de cana-de-açúcar. Vamos lembrar, Pernambuco, no século XVI e no século XVII, vai se tornar o principal ou maior mercado de açúcar do mundo, tá? Motivo para aplicação desse tipo de organização, Portugal já havia testado essa administração em suas ilhas do Atlântico, está falando de Açores, Madeira, tá? E aí, obviamente, a transferência dessas despesas particulares para Portugal, que não gastava nada, tá? Portugal não gastava, então, nada, então, a coroa portuguesa, então era interessante esse tipo de processo colonial. Por que não vai dar certo? Falta de recursos, de interesse dos donatários, distância excessiva da metrópole, problemas de comunicação, as constantes invasões estrangeiras, né? Vamos lembrar que só a França vai montar dois territórios franceses no Brasil, que vai ser a França Antártica, que é a França da invasão holandesa, e a França equinocial, né, no Nordeste, ataques indígenas, dificuldades com a lavoura, e aí, obviamente, essa baixa participação aqui na extração do pau-brasil. Apenas 2 capitanias hereditárias no início do século XVI vão prosperar, que é Pernambuco e São Vicente.
que são as 2 capitanias que investiram em cana-de-açúcar, tá? Aqui as 15 capitanias, lembrando que eu estou falando bem rapidão assim, porque nós já estudamos isso na aula passada, hoje é só mesmo agora uma revisão, e aí nós iniciamos os governos gerais, que foi onde a gente parou, né? Na verdade, a gente foi até o Mendiçá. Mas, enfim, por que um governo geral no Brasil? Para corrigir os erros das capitanias. Ele buscava centralização administrativa. Acabava com as capitanias? Não, gente. As capitanias hereditárias vão continuar existindo. Só que agora a coroa portuguesa vem para o Brasil e busca uma centralização administrativa para dar conta deste processo, tá? Portugal veio colocar, então, alguém para vigiar essas capitanias, incentivar, olhar se elas estavam dando certo. E, obviamente, lidar com a justiça, por isso que tinha um ouvidor-mor, com o provimento, ou seja, com o tesouro, com a cobrança eficiente dos impostos, porque tinha muito tráfico, então colocou um provedor-mor e um capitão-mor para cuidar da defesa do território, tá? Mas, óbvio, então nós estamos falando de um processo de centralização. O primeiro governador geral do Brasil foi o senhor Tomé de Souza, tá? Coloca a capital em Salvador, doa Sesmarias, cria engenhos de açúcar, cria o primeiro bispado do Brasil, né? O primeiro bispo é o jesuíta Pero Fernandes Sardinha, que vai ter uma morte muito bacana, né? Ele vai ser consumido pelos índios, né? Carnívoros. Né? Tinha índio carnívoro no Brasil? Tinha índio carnívoro no Brasil, tá? Vinda dos jesuítas, incentiva a vinda dos jesuítas. O líder dos jesuítas é o senhor Manuel de Nóbrega, vai inclusive passar aqui pelo Espírito Santo, mas vai ter sua residência, né? Tranquilo, Júlio, tranquilo. Tinha sua residência, então, em São Vicente, tá? O que é isso, gente? Por que a vinda dos jesuítas? Olha a data. Não falei com vocês na primeira aula que a história não é uma coisa desconexa aos capítulos? Nós estamos falando do Concílio de Trento. De Trento, tá? Então, nós estamos falando de contra-reforma católica em Portugal e Espanha por conta das reformas protestantes, né? Então, nós temos a vinda dos jesuítas para o Brasil com a ideia de catequização. Thierry até coloca aqui a etnia dos canibais, né? Eram etnias aimorés, né? Com os botocudos, tá? Era isso mesmo, tá certíssimo, Thierry, né? Os botocudos, inclusive uma das cidades aqui que faz fronteira com o Espírito Santo recebe esse nome dos aimorés, porque tinham muitos índios botocudos ali, entendeu? Faz divisa ali com Baixo Guandu, né? Ali no noroeste capixaba, tá? Mas, obviamente, que ali tinham alguns aldeamentos, mas esses aldeamentos eram espalhados pela costa, principalmente capixaba, tá? Né? Você acha que o Espírito Santo foi deixado para trás só por conta da pouca atividade do nosso capitão donatário, né? O nosso capitão donatário era Vasco Fernandes Coutinho, mas é porque o território brasileiro, o território de Espírito Santense, era um território inóspito, repleto por botocudos. Essa é uma das teorias porque o Espírito Santo não se desenvolveu tanto quanto Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Tem gente que chama a gente o primo pobre do Sudeste, não é isso? Outro problema da questão do Espírito Santo foi formar o cinturão verde que protegeria as Minas Gerais, tá? Então, o Espírito Santo se tornou um lugar que era desejável o não desenvolvimento, era desincentivado o desenvolvimento, e era um perigo a passagem da Bahia para o Rio de Janeiro e vice-versa, porque tinha que passar aqui, inclusive com a morte, né, do Pero Fernandes Sardinha, e não apenas do Pero Fernandes Sardinha, de muitos outros, né? E por isso a questão da catequização no Espírito Santo foi tão forte, inclusive com a vinda do senhor Padre José de Anchieta, né? Que a gente conhece aqui como santo, né? Que tem ali a cidade de Anchieta, tem o Palácio Anchieta, né?
que era uma igreja e depois se tornou sede do governo, né? Ali então na Cidade Alta, né? Hoje é o Palácio do Governador, mas a gente tem outras questões muito associadas aos jesuítas aqui, né? Inclusive essa da tentativa de formação de missões ou reduções capixabas para dar conta então dos índios, dos inóspitos índios Espírito Santenses. Tá? Mas isso é a história do Espírito Santo, só fiz um docinho aqui. Vamos lá, Tomé de Souza também foi responsável pela questão das entradas. Gente, se é entrada, o que é entrada? Entrada, entrando. Ou seja, nós estamos falando da interiorização ou da busca de interiorização no território brasileiro, tá? Reconhecimento do interior. Até porque a colonização portuguesa nesse período foi conhecida como, né, caranguejo. Por quê? Porque ela arranhava as costas litorâneas, ela não se interiorizava. Vai ser a pecuária e a busca de metais preciosos que vão, a partir das entradas, possibilitar uma interiorização do território, tá? Terminado o governo geral de Tomé de Souza, nós temos então Duarte da Costa. Foi um governo geral muito turbulento, atritos entre colonos e jesuítas, entre o bispo e o governador, atrito com os índios, né? Ou seja, um governo de atritos, um governo de dificuldades. E ocorreu no governo de Duarte da Costa a fundação da França Antártica, ou seja, a invasão dos franceses no Rio de Janeiro. Até aqui nós vimos na aula passada, né, gente? Mendes Sá, reestabelecimento da paz interna, com quem? Com Estácio de Sá, seu sobrinho, general, né, capitão, que vai expulsar com a ajuda dos indígenas, né, os franceses do Rio de Janeiro, tá? Mas o governo de Mendes Sá também é marcado por lutas contra os indígenas, né, exportação dos negros para fins escravagistas e que marca, obviamente, a escolha dos escravos negros para a mão de obra, estabelecimento da mão de obra no Brasil. E aí vão ter N teorias, né? Lembra que a gente está falando de um período que ainda se tinha uma ideia de que os selvagens eram bons, eram naturais, eram límpidos de caráter, né? Então tinha uma ideia de que o negro vindo da África não tinha essa mesma aspas, bondade de coração, enfim, essa ingenuidade, né, pretensa ingenuidade, tá? Fato é que os indígenas, por conta de dois fatores, não se afeiçoaram, não se adaptaram ao processo de escravização. Então nós tivemos um largo, extenso, gigantesco genocídio das populações indígenas no século XVI no Brasil, tá? Então tinham as missões ou reduções jesuíticas, que também provocaram lá os atritos lá, porque não desejavam a escravização dos indígenas, porque eles precisavam ser catequizados, e, obviamente, então, os negros trazidos para o Brasil, a gente não fala que são os escravos trazidos para o Brasil, são os povos originários que foram escravizados e trazidos para o Brasil, né? Eles viram, então, a cena de terror, né, e de extermínio indígena e foram, então, né, tendo que diminuir, então, aceitar, de certa forma, o processo de escravização, porque era aquilo ou morte. Obviamente, esse aceitar tem muitas aspas, porque tiveram muitas rebeliões, né, de cunho escravocrata. Tanto que quando a gente fala de entradas, a gente fala também de bandeiras. E enquanto que as entradas eram expedições de reconhecimento para o interior do Brasil, as bandeiras tinham cunho militar, né? E que, ora, eram para proteger contra invasões ou para enfrentar, né, enfrentar resistências indígenas e ou resistências negras, tá? Como, por exemplo, né, um dos maiores bandeirantes,
né, que se teve um dos mais sanguinários bandeirantes brasileiros, foi Domingos Jorge Velho, que é historicamente considerado o assassino, né, de Zumbi de Palmares e que teria acabado com a resistência de Palmares. Tá? Fato é que, então, né, Mendes Sá estrutura a questão do tráfico negreiro, que passa a ser uma grande fonte econômica de recursos no Brasil, luta contra os indígenas e a expulsão dos franceses. O Brasil é um território gigantesco. Então, esses governos gerais, eles não conseguiam, obviamente, uma comunicação e estabelecer mando em todo o território. Acontecia que, nas sesmarias, ou seja, em torno das grandes vilas, obviamente, dentro das capitanias, capitania entenda uma unidade federativa, né? E aí, então, que possui vilas, as capitanias possuem vilas, e sesmarias, que são doações de terra. Eram controladas geralmente pelas câmaras municipais, que eram instâncias de poder local, né, com os grandes proprietários de terra, tá? Que eram considerados os homens bons, homens brancos, ricos, grandes proprietários, tá? Com grandes proprietários de terra, vai passando-se as gerações, a gente está falando de um abrasileiramento desses homens bons, tá? Com o tempo, né, vão sendo os filhos dos portugueses, então são brasileiros natos, mas tinham muitos portugueses também. No Brasil, a sociedade colonial diferenciava proprietário de terra de todas as outras ações econômicas. Então, quando a gente está falando de proprietário de terra, aqui a gente está falando de dono, senhor de engenho, que era a classe social mais rica. Mas haviam também comerciantes portugueses, tá? A gente vai falar um pouco à frente. Inclusive, em Pernambuco, uma das grandes disputas entre os comerciantes e os homens bons, né, e os da Câmara que controlavam as câmaras municipais, se chamou Guerra dos Mascates, né? Foi obviamente um desentendimento. Quando a gente fala mascate, dá a entender que são assim uns comerciantezinhos, né? Mascate, aquele que leva, né, uma trouxa ali de produtos para vender. Não, a gente está falando de mascate, na verdade, era um grande comerciante que era responsável pela exportação de açúcar, era um intermediador ali do tráfico negreiro, então, que vão, obviamente, disputar, né, força política, né, com os pernambucanos. Mas, enfim, os homens bons aqui, nós estamos falando geralmente dos ricos proprietários de terra, os senhores de engenho, que vão, na maioria das vezes, ter um poder de mando gigantesco e, obviamente, faziam frente à centralização, né? O Brasil sempre vai ficar com essa até o Império, tá? Centraliza ou descentraliza? Centraliza ou descentraliza, tá? E quem comandavam as câmaras municipais eram chamados juízes ordinários, que eram os próprios, né, senhores de engenho. Até que em 1642, tá? Portugal, tentando aumentar a rigidez do pacto colonial, cria o Conselho Ultramarino, enviando para o Brasil os chamados juízes de fora para substituir os juízes ordinários. Até porque estava tendo muita falta de comunicação. Os mascates, por exemplo, os comerciantes, né, as outras parcelas da sociedade não conseguiam comunicação com as câmaras municipais, né? Então foi necessário enviar juízes de fora para conseguir, né, ter diálogo, inclusive, com os portugueses que viam e queriam explorar, né, também economicamente o Brasil, né? Então, né, o Conselho Ultramarino foi necessário. E aí eu faço um adendo aqui, ó, essa data é muito importante, 1642, porque marca o fim da dinastia do Habsburgo e o retorno dos portugueses no comando do Brasil. Porque entre um ponto e outro, nós estamos falando aqui da União Ibérica, que é tema da aula de hoje também, vou chegar na aula de hoje isso. De 1580 a 1640,
o Brasil foi dominado pelos espanhóis, tá? Filipe II, Filipe III, Filipe IV, também conhecida como a dinastia dos Habsburgo, né? Ou seja, a dinastia da família Habsburgo, que então são ou também conhecida como os Filipes, né? Filipe II, Filipe III, Filipe IV, tá? 1642, quem então toma o poder em Portugal são os Braganças, na verdade o Duque de Bragança, que vai se chamar, né, Dom João IV, tá? E aí, Dom João IV, gente, é o tataravô de Dom Pedro I, tá? Vai ser Dom João IV, depois Dom Afonso, depois Dom Pedro II. Lembrando que é engraçado eu falar Dom Pedro II agora, porque o nosso Dom Pedro I, ele vai ser o Dom Pedro IV em Portugal, quando ele voltar para Portugal, tá? Dom Pedro IV. Mas ele aqui no Brasil era primeiro. Mas, enfim, vão ter até Dona Maria I, que é a mãe de Dom João VI, né, que é filha de Dom José, né? Então, Dom João V, Dom José I, Dona Maria I, essa fica no governo até ficar louca, fica muito tempo no governo, Dom João VI, e aí Dom João VI vem para o Brasil, né, e depois então deixa o governo para o seu filhote, Dom Pedro I, tá? Mas então, de 1580 a 1640, União Ibérica ou União das Duas Coroas, o Brasil fica meio jogado. 1642, Conselho Ultramarino para os portugueses tentarem retomar a sua vaca de leite. Vamos lá, divisão da colônia aqui, 1573 a 1578. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente está falando depois, logo depois do governo de Mendes Sá, tá? Eles tentam descentralizar, porque Rio de Janeiro estava polarizando com Salvador. Então, a gente tem uma tentativa de divisão colonial, guerra, grande extensão territorial, então coloco a divisão do governo geral em dois, perigo de invasões, Brasil do Norte em Salvador, capital, Brasil do Sul, Rio de Janeiro, 1578, volta a ser um governo central, 1608, novamente dividido, 1612, Salvador, capital do governo único, volta a se unificar. Eu coloquei um quadro no final desses slides, né, que foi feito pelo Cotrim, para mostrar como é que ficou isso entre dividir, separar, dividir, mas isso aqui é só para mostrar para vocês que o Brasil nunca soube, no período colonial, se centralizava ou descentralizava. Ó, 1621 a 1777 tinha o Estado do Brasil, né, com a capital já em Salvador até 1763, depois volta para o Rio de Janeiro, depois volta a capital carioca, e tinha uma outra aqui, o Brasil do Norte, que era também chamado de Estado do Maranhão, com capital em São Luís. Depois esse vai se chamar Grão-Pará Maranhão, tá? Com capital também em São Luís. Tá? Vou dar um pulinho aqui nas invasões para pegar essa questão aqui da evolução administrativa, tá? Só um momentinho, galera. Gente, eu tô com obra aqui em casa, então às vezes pode acontecer isso daí, tá, gente? Professor, Oi, fala, Thierry. a Luana perguntou se você vai disponibilizar esses slides depois no AVA. Não, disponibilizei o livro, então eu vou disponibilizar a aula. Tá bom, não? Tem o livro,
tem a aula, tem o livro didático, quer ver os slides, vê as aulas, de novo. Pode ser? Entendeu? Então, vamos lá. Então, já tá leitinho demais, docinho demais. Ainda quer um resumo. Daqui a pouco vocês vão falar para fazer um caderno para vocês de resumo e entregar uma folha de papel maço resumida para vocês, copiada à mão. Não, né, gente? Vocês vão ter aí... Tem a aula gravada no AVA, tem o livro... Ai, Rafael, aceita. Uhum. Aqui, ó, Farroupilha. Aqui, ó, Farroupilha. Né? Leitinho de vaca, né? Que é leitinho de vaca quentinho, né? Aham, tá bom. Tá bom. Vamos lá, olha aqui, ó. Esse esquema da evolução administrativa, então, a gente consegue ver o Brasil a partir de 1534, que é a criação das capitanias hereditárias, né? Gente, é para decorar essas datas? Não é para decorar essas datas. Eu só queria mostrar a evolução administrativa a partir do processo de colonização, 1534, né? Lembra? Martim Afonso de Souza, 1531, São Vicente, 1532, e aí, então, 34 funda, de fato, a questão das capitanias hereditárias, tá? Até 1815, família real já no Brasil, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Depois disso aqui, a gente está falando de 1822 e o processo de independência, tá? Mas vamos lá, ó. Capitania é descentralizada. 1549, Tomé de Souza, início do governo geral, administração centralizada. 1572, o Brasil é dividido em dois governos. Norte, sede norte, Salvador, sul, Rio de Janeiro, para fiscalizar o território, porque era muito grande. 1578, o Brasil torna de novo governo único. Salvador é a capital, né, de toda a colônia, tá? 1580 começa o governo espanhol, domínio espanhol, União Ibérica. 1608, o Brasil é dividido em dois governos de novo, Salvador, Rio de Janeiro. 1612, Salvador volta a ser capital do governo único. 1621, Estado do Maranhão, São Luís, Estado do Brasil, Salvador. 1640, acaba o domínio espanhol, né? Inclusive, o senhor Nassau é expulso, né? Não só o Nassau, né? Primeiro o Nassau vai ser demitido pela Companhia das Índias Ocidentais e depois a insurreição pernambucana que vai, obviamente, expulsar os espanhóis, né? 1751, né? O estado do Maranhão é ampliado, passa a se chamar Grão-Pará e Maranhão, capital transferida de São Luís para Belém. 1763, Estado do Brasil tem a sua capital transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. 1815, unifica tudo aqui e vai ser o Brasil, que é, então, elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? E aí, então, 1822, independência. Esse período aqui, gente, é o nosso período chamado de Brasil Colônia, tá? Brasil Colônia. 1530, 1531, 1534, capitanias hereditárias, 1815, família real no Brasil, Dom João VI, 1822, processo de independência de Dom Pedro I, tá? Essa é a estrutura administrativa de que a gente está falando do Brasil. Quando a gente fala de a estrutura administrativa brasileira, capitanias hereditárias, governos gerais, câmaras municipais, homens bons, disputas entre centralização e descentralização e as confusões ali que vão estar relacionadas a esse processo de centralização e centralização, tá? Vamos falar um pouquinho de invasões francesas e inglesas no território brasileiro. Daqui a pouco, invasão holandesa, que é a mais importante, tá? Invasões francesas, porque, obviamente, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, não havia um reconhecimento do Tratado de Tordesilhas, né? Lembra da frase?
Aonde está o testamento de Adão que dividia o Brasil? Dividia o Brasil, não. Dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. Franceses não reconhecem isso, inclusive já estavam mal com o Papa já há um tempo, já, né? Lembra que a França é um dos berços da reforma protestante, contrabando e pirataria, corsários, então, agindo, né, ali na saída, ali com navios ali na saída do ouro peruano, ali do ouro Inca, e no Brasil conseguem então fundar a França Antártica, né, que vai durar de 1555 a 1567. Um bom tempo os franceses ficam no território brasileiro ali no Rio de Janeiro, tá? Óbvio, são, na verdade, huguenotes perseguidos que querem se instalar no Brasil. O Capitão Villegagnon, que era o líder francês, né, que então cria o processo de dominação, até que então no terceiro governo, Estácio de Sá, com seu sobrinho Mendes de Sá, responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com a ajuda dos índios tamoios e temimós, tá? Houve também uma França do Norte, tá? Que é a França equinocial. Os franceses ficaram apenas 3 anos no território maranhense, né? Durante a União Ibérica, percebam, nós estamos falando aqui no meio da União Ibérica, tá? Enfraquecimento de Portugal neste período. E, gente, vamos ser sinceros, né? O mundo passa a ser do Filipe II. Nós estamos falando que a América Latina toda, então você acha que eles tinham condição de tomar conta de tudo? Por isso nós estamos falando do enfraquecimento aqui. Quando Dom João IV retoma o poder português, o Brasil se torna a última vaca de leite porque os espanhóis, durante esse período, tinham tanta terra e tantos territórios que não conseguiram, então, controlar todo o território, a todos os protetorados, que vão sendo, então, aos poucos, passando ou para ingleses, ou para franceses, ou para holandeses, né, por conta de sucessivas invasões, ou vão se tornar independentes, enfim, quer dizer, o mundo vai começar a ter outra conformação de 1580 a 1640, tá? Empreendimento oficial da coroa francesa, né? Os franceses, então, ali, diferente do Rio de Janeiro, financiaram mesmo, o governo francês financiou a invasão maranhense, funda a cidade de São Luís e são expulsos por uma coligação luso-espanhola, ou seja, da própria União Ibérica, tá? Teve invasões inglesas no território brasileiro? Teve. Ataques de piratas, corsários, sobretudo durante a União Ibérica, que a coisa estava mais frouxa, cidades litorâneas invadidas pelos ingleses, Santos e Recife. Mas todas não foram invasões duradouras, os ingleses não tiveram interesse em fundar uma colônia, né, interesse de fato em fundar uma colônia inglesa aqui no território brasileiro. Até porque os ingleses estavam mais interessados com a Argentina, tá? E, obviamente, em manter a sua grande colônia, né, no sul ali do que é hoje os Estados Unidos, né, que era uma colônia inglesa extremamente lucrativa, né? Vamos lembrar, gente, os Estados Unidos não era uma colônia de povoamento, não, tá? As colônias do norte dos Estados Unidos tinham características de povoamento, mas as colônias do sul eram colônias extremamente lucrativas de característica de plantation, ou seja, colônias de exploração. Estamos lembrando aqui que a Flórida ali era responsável por chá, fumo e algodão, e isso era muito, muito, muito lucrativo. Só um momentinho, galera.
Ai, ai, desculpa, pessoal. Vamos lá. Belle Époque, Thierry. Mais ou menos, nem tanto, não tão bela época assim, tá? Vamos lembrar aqui, nós estamos falando ainda de século XVI, início do século XVII, tá? A França também não ia tão bem das pernas também com a questão do absolutismo monárquico, não, tá? Quer dizer, se bem que, né? A questão é que muita gente acha que a influência francesa no Brasil se dê por conta da fundação de São Luís e da influência no território carioca, no Rio de Janeiro. E não é tão bem assim, não, porque ficou muito pouco tempo. O fato é que a França, ela de fato tinha uma arquitetura e um comércio de produtos de alta costura, panos e tudo mais, que influenciou a arte mundial, mas não por conta dos processos apenas de invasão, né? Porque a gente fala assim, a influência arquitetônica francesa no Rio de Janeiro. Não, gente, vamos lembrar que o próprio Dom João VI, ao vir para o Brasil, estabelece a vinda também de artistas franceses para o Brasil, né? A gente está falando de a missão francesa, né? Então tinham missões, inclusive, de artistas e naturalistas, né, franceses e holandeses no Brasil para dar conta de mapear artisticamente ou culturalmente o novo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E com isso a gente termina a aspas, primeira aula, o primeiro módulo, o primeiro ciclo da história colonial brasileira, tá? E aí, gente, então a gente fez a nossa aula de reposição, né? Estamos juntos com os outros terceiros anos e agora vamos avançar aqui até as 9h30, não é isso, gente? O horário do recreio aqui é 9h30, né? A segunda e a terceira aula é isso mesmo? Me dá um sinal aqui, gente. 9h45. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Lembrando, então, gente, para quem chegou depois, amanhã, então, a gente teria a terceira aula, né? Nós não vamos ter a aula de amanhã. A aula de amanhã está sendo feita agora. A aula de história vai ser quando? A aula de história nas nossas aulas na sexta-feira, tá bom? E até lá eu vou fazer uma outra aulona dessa aqui, mas não síncrona, por conta do atraso com o material assíncrono, tá? Vocês viram lá que eu coloquei a sala estruturadinha, bonitinha, este final de semana, né? Então vai ter, então vou fazer uma aulão para colocar para os terceiros anos aí, de mais um conteúdo, então, assíncrono, que vai estar lá na sala. Só um momentinho. Vocês escutaram amor aí? Rapidinho. Aula síncrona em suas coisas. Balança, Espírito Santo! Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o novo conjunto de slides. Vamos falar de açúcar. Falar direito disso de União Ibérica, de açúcar, de holandeses, que é o tema da aula mesmo. Vamos lá, senhores. Economia colonial, primeiro ponto,
Pau-Brasil, extração, drogas do sertão. Segundo ponto, açúcar, pecuária, tá? Então vamos lá. O auge da economia açucareira no Brasil é o século XVI e o século XVII, tá? Depois do século XVII, o açúcar vai começar a enfrentar, então, uma concorrência com o açúcar antiliano, tá? As Antilhas holandesas vão começar a produzir açúcar e o preço do açúcar vai decair 50% do seu valor. Aí vai ter investimento em látex, vai ter um período do cacau, até a gente conseguir instalar uma nova monocultura agroexportadora de fato no Brasil, que vai ser o café, tá? Mas enfim, século XVI, século XVII, o Brasil, na verdade, é o grande centro de produção de açúcar do mundo, principalmente na região Nordeste, na Bahia e em Pernambuco. Mas, professor, você disse que em 1532, Martim Afonso de Souza, em São Vicente, funda o primeiro engenho, né, São Jorge e tudo mais. Não vai se desenvolver o açúcar de São Vicente? Vai, mas não tanto quanto o açúcar baiano e pernambucano. Thierry, né, mostrando aqui o seu suporte de pescoço. Gente, não me deixem sozinhos, por favor, gente, abram a câmera, mais alguém aí, além do Thierry, vocês, então, a gente está no movimento, abre a câmera, né, no IFES, né, esteja conosco, né, impossível que a sua cama vai estar mais bagunçada do que a do Thierry, né, ó, Opa, só para poder deixar bem claro, essa bagunça não é minha, essa bagunça é do meu pai, só para deixar bem claro. Eu sou mais organizado do que ele em questão das roupas desse negócio, tá? Essa bagunça não é minha. Gente, eu não tô nem no meu lugar de gravar por conta que para estar junto com os pedreiros aqui, gente. Eu tô aqui na cozinha, então também, tá todo mundo meio diferente hoje. Então, assim, pode abrir a câmera comendo, Edmar, não tem problema não, você com seu pão de sal. Eu nem pude comer. Vai por mim, você não quer me ver de manhã após acordar. Duda, você é linda de qualquer jeito, Duda. De manhã, de tarde, né? Pode abrir também. Ó, vamos lá então, vamos dar sequência aqui. Ó, ainda tá vindo sol aqui na minha cacunda. Vamos lá então. Senhores, vamos lá. Então, o auge da produção açucareira, século XVI, século XVII, principalmente no Nordeste, Bahia e Pernambuco. Obviamente, nós estamos falando ainda de uma colonização costeira, então, no litoral. O solo e o clima eram favoráveis. Então, por que plantar açúcar? Porque o solo e o clima eram favoráveis. Tinha experiência de adcultivo Portugal, né? Açores, Cabo Verde, Madeira, que eram seus protetorados, suas colônias, ilhotas ali no Atlântico, então já tinha experiência na produção açucareira. O mercado consumidor estava aquecido, tinha pouco açúcar no mercado, né? Então Portugal viu então uma maneira então de enriquecer, e óbvio, os capitães donatários, né, e os produtores brasileiros, né, os donos de sesmarias, de fazendas, né, viam uma grande oportunidade na produção de açúcar, até porque Portugal cobrava de imposto sobre produção de produtos agrícolas apenas 20%, tá? Era igual ao ouro, que era 20%, não, 10%. Então, era o menor taxação, era o menor fisco, era a menor tributação possível, tá? Alto valor na Europa, perspectivas de enormes lucros. Faltou um Szinho aqui, que feio esse enorme lucro. Espera aí. Não, vou fazer isso, não. Passar essa vergonha, não. Enorme lucro, não. Enormes lucros. Agora sim, já estamos falando já com o português com concordância. Vai por mim, você não... Ah, já vi. Vamos lá. Participação do capital holandês. Outra questão que ajuda neste processo aqui de incentivo à produção açucareira foi financiamento da produção, transporte, refino por parte de Amsterdã, tá? Da Companhia das Índias Ocidentais, tá?
E, obviamente, que não era só o financiamento, né, da produção, o transporte, o refino. A frota holandesa é que fazia distribuição na Europa, tá bom? Holandeses e portugueses eram amigos neste período aqui, tá? Nós estamos falando de antes de 1580, tá? E nós temos um problema também, né? Que é um problema. Eu estou querendo olhar aqui, pegar uma cola da data. O professor não lembra tudo, né? Mas eu acho que eu coloquei nos slides para frente, que é quando a Holanda se torna independente. Ah, beleza. É isso mesmo. A Holanda se torna independente da Espanha, porque a Holanda era holandesa, em 1581. Olha que bacana essa data. 1581. A Holanda era um protetorado, uma colônia chamada Colônia do Norte Espanhol, tá? Era uma colônia espanhola. Então, no início do governo do Habsburgo, então você começa a entender aqui o que vai acontecer, né? No início do governo de Filipe II, Filipe estrutura a União Ibérica com Portugal, tá? Toma Portugal para si, mas perde a Holanda. A Holanda, então, se torna uma inimiga do governo espanhol. Se o Brasil era um espaço com a Companhia das Índias aqui, né? A Companhia das Índias vai ser fundada depois, mas com os holandeses aqui ajudando os portugueses no processo de distribuição, produção, chegam então os espanhóis e falam: acabou. Vão criar uma espécie de bloqueio continental, né, que vai ser chamado o bloqueio espanhol, que impedia a participação holandesa no investimento do açúcar brasileiro. Aí você começa a pensar, eles vão falar assim: poxa, nós investimos tanto dinheiro e agora nós vamos perder esse recurso? E aí, obviamente, então, durante a União Ibérica, 1580, 1581, Holanda se torna independente dos espanhóis e, obviamente, vai atacar o Brasil, então, querendo recuperar o seu investimento no açúcar português, brasileiro, agora já não é mais nem português, né? Acaba sendo espanhol. Né? Aqui no mapa a gente vê o quê? As grandes áreas de produção açucareira no Brasil, né? Então, de Natal a Penedo, né? Vamos lembrar aqui, ó, gente, ó, o São Francisco aqui. Quando você quer olhar o mapa do Nordeste nos mapas antigos do Brasil Colônia, quando você vê a foz do Rio São Francisco, você lembra sempre o que nós estamos falando de Alagoas, né? Então, o que? A foz do São Francisco é um marco importante para a gente entender mais ou menos que região a gente está falando, né? Então, Penedo, nós estamos falando de estado de Alagoas. Para o outro lado, nós estamos falando de estado de Sergipe, que não existia, obviamente, que era o grande estado baiano. Então, da foz sul do São Francisco, nós tínhamos a Bahia até Pernambuco aqui, ó. Pernambuco não, Porto Seguro. Tá? Então, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro eram as capitais das 3 capitanias baianas, né? Capitania de Porto Seguro, capitania de Ilhéus, capitania da Bahia. Então, aqui nós temos a Bahia. Tinha açúcar em Vitória? Tinha açúcar aqui também, gente. A gente aqui, ó, onde nós moramos aqui, ó, Vila Velha, ó, Serra, tal, tinha açúcar também. Tá? E aí descendo para o Rio de Janeiro, né? Campos dos Goytaquazes até o Rio todo hoje estado do Rio de Janeiro, né? Que nesse Rio de Janeiro aqui até Angra dos Reis, descendo, que é a porção sul do Rio de Janeiro, até chegar em Santos, São Vicente, e que foi desmembrada depois da Sesmaria, São Paulo, tá? Então percebam que a maior parte da costa brasileira era então produtora de açúcar, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. Aí você pensa assim, gente, e esse pedação aqui entre Vitória e Porto Seguro? Rapaz, índio aimorés comendo quem passa, tá? Então, não tem aqui grandes cidades. São Mateus, gente, vai ser a origem da cidade de São Mateus no Espírito Santo, é uma região que vai ser dominada por escravos fugitivos,
tá? Então, do mesmo jeito que eu tinha, então, Palmares, eu tenho, então, São Mateus, tá? Thierry tá doido para falar. Fala, Thierry. Você falou um negócio aí, eu falei, tipo assim, né? Foi dominado por escravos fugitivos, eu falei, caralho. Aham. Tá, o norte do Espírito Santo era uma região muito inóspita no Brasil, no período do Brasil colônia, tá? Então, por Porto Seguro, Ilhéus, Salvador, tal, e obviamente ali a costa pernambucana, tá? Hoje a gente fala de costa, tem costa para Paraíba e Rio Grande do Norte também, mas era que basicamente tudo era Pernambuco aqui, principalmente Recife e Olinda. Quando o desespero bate, as pessoas fazem milagres. Vamos lá, vamos seguir aqui, tá? Então, açúcar extremamente lucrativo no território colonial brasileiro. Como que era a unidade produtiva básica do açúcar brasileiro? Eram os engenhos, né? Tanto que o principal livro de Gilberto Freire falando sobre a sociedade brasileira nesse período era chamado de Casa Grande e Senzala, né? Casa Grande, então, era a residência do senhor de engenho, sua família, seus protegidos, e a senzala, que era um ambiente insalubre destinado aos escravos. Geralmente no porão das casas. As pessoas às vezes imaginavam a senzala como se fosse um lugar completamente separado, lá longe. Não, ele eram, né, ou cabaninhas próximas, né, à própria casa grande, ou eram os porões da casa grande, tá? Quantos escravos tinha uma grande fazenda, Jamerson? De 100 a 200, mas 100 já era um número já grande, um grande engenho de açúcar tinha uma estrutura de uma senzala de 100 escravos, né? As pessoas, a fábula mental das pessoas fica pensando em 1.000 escravos, né? 2.000 escravos. Não era assim não, tá, gente? E a escravidão era uma unidade básica nesse período. Tinha todo mundo que tinha algum recurso queria ter um escravo no Brasil, né? Então era tipo assim, era como se fosse ter um produto, né, que colocaria você numa situação de elite, né? As casas comuns dos comerciantes, os vendedores, né, tinham 1, 2 escravos, né? Alguns comércios maiores, né, tinham 3, 4 escravos. E as grandes engenhos em torno de 100, 150 escravos. Tá, mas essa era uma unidade produtiva gigantesca, a gente já está falando, tá? De 100 escravos, tá? Então tinha a Casa Grande e a senzala, tá? Obviamente que essas fazendas tinham capelas que eram para realizar casamentos, a missa, tá? Moendas, né? Que faz parte da estrutura produtiva, que é a casa de engenho, né? Que não é só a moenda, né? Onde eu extraio o líquido da cana-de-açúcar, mas tinha a fornalha onde essa cana era fervida, né? E depois elas iam para casa de purgar. Gente, purgar significa apanhar, tá? Bater. O açúcar, então, ele apanhava para ele ser, então, o quê? Clarificado. É claro que ele não era tão clarificado assim, igual a gente tem hoje, né? Que são muitos processos químicos. Esse açúcar cristal nosso era um açúcar muito mais rudimentar, mas ele era clarificado, tá? E os galpões de armazenagem. Essa é uma estrutura produtiva, econômica, mas também é uma estrutura social. Porque quando a gente fala de cidade, né? Alguns autores falavam, né? Que as cidades pareciam aquela cidade de filme de Velho Oeste, não tinha ninguém morando na cidade. As vilas, nesse momento da história do Brasil, elas eram interpostos comerciais de chegada e saída de produtos. Tinha gente na cidade quando tinha festa do Santo Padroeiro, tá? Né, com 3, 4 festas por ano, então as pessoas se reuniam nas cidades. Mas a grande parte da população ia, então, era uma estrutura rural, tinha a casa da cidade e voltava, então, durante o dia a dia, morava na casa grande. Professor, mas não tinha escolinha, essa coisa de escolinha, gente, de que as pessoas vão estudar, de uma unidade mais urbana mesmo. A gente está falando, gente, do final do século XVII, início do século XVIII, né? Vamos pensar aqui que Salvador é a capital do Brasil, tinha o Rio de Janeiro, uma capital aí
que não ainda era algumas vezes no período colonial vai se tornar capital também. E, obviamente, Recife, por conta da invasão holandesa, eram os 3 centros urbanos brasileiros. Tá? São Vicente vai continuar agrária, né? Santos vai ter o porto, que vai ser produtivo também. Mas, assim, esse é o Brasil. Né? O Brasil era em torno, as pessoas habitavam em torno dos engenhos de açúcar. Tá? Estrutura extremamente rural. Essa sociedade açucareira, gente, a gente costuma comparar ela com a sociedade mineradora, né? São duas estruturas bem diferentes, né, do período colonial. Né? A sociedade do açúcar, século XVI, século XVII, a sociedade da mineração, século XVIII, tá? Por que a gente compara? Porque elas são bem diferentes, tá? A sociedade açucareira ela é bipolar. Ou você é senhor, né, de engenho, né, e o que as pessoas queriam ser era como senhor de engenho, né? Ou você era escravo, você era pobre, ou então era bipolar, não tinha uma classe média definida, tá? A classe média tentava ali circular entre estava com uma coisa e outra, mas ela não era definida. Comerciantes nesse período no Brasil eram muito pouca gente que era mascate, entendeu? Então, é uma sociedade, de fato, dividida entre ricos e pobres e não tem uma classe média, tá? Se não tem uma classe média, a gente não tem mobilidade, é praticamente um estamento, não é uma classe social, tá? Ou você é senhor de engenho, e aí, obviamente, sua família tem um clero, não tinha fidalguia no Brasil colônia, né? Não tinha uma nobreza colonial. A fidalguia brasileira, né, eles recebiam títulos nobiliários da corte portuguesa, mas era assim, não era passado, não tinha caráter hereditário esses títulos, entendeu? Né? Então, o que acontecia? Não tinha mobilidade social no Brasil. Tá? Mobilidade social no Brasil se dá com a mineração. Então, a sociedade mineradora vai ter uma classe média formada por artesãos e formada por comerciantes. Né? Por enquanto, na sociedade açucareira, todo trabalho manual é menosprezado e considerado como um trabalho escravo. Inclusive, essa tradição histórica brasileira do trabalho manual, do desprezo do trabalho manual, é algo que característica, que funda o Estado brasileiro. Por exemplo, hoje a desvalorização dos trabalhos manuais, inclusive, recai sobre a desvalorização dos técnicos. Tá? Isso nós estamos falando de século XXI no Brasil. Nós temos ainda uma economia, ainda uma estrutura social que valoriza apenas os bacharéis. Essa estrutura do bacharelado, inclusive, é uma marca da história do Brasil, obviamente muito mais forte ali, né, no século XVIII e no século XIX, porque esses grandes senhores de engenho vão fazer os filhos estudarem em Portugal, em Porto ou em Coimbra. Tá? Voltavam para o Brasil bacharéis, então eles vão ser os políticos, a fundação dos partidos políticos e que vai dar origem ao processo de independência, tá? Mas então nós temos uma sociedade o quê? Agrária, bipolar, obviamente escravista, sem mobilidade social, patriarcal, né? Outra característica que mostra a questão da tradição misogênica no Brasil, né? Ou seja, era o pai que era o senhor e a mulher não tinha expressão nenhuma. A mulher vai começar a ter uma expressão maior no Brasil a partir, né, da sociedade mineradora. Nós temos alguns dados que mostram algumas casas, mesmo no período da sociedade, no século XVII, de casas no Brasil, principalmente na região de São Paulo, que eram controladas por mulheres, eram matriarcais. Mas fato é que o recurso da grande empresa açucareira brasileira estava na mão dos homens, então é uma sociedade patriarcal, tá? E uma sociedade extremamente ruralistas. Vamos lá, ou você mandava ou você se lascava por aí, essa estrutura mesmo da sociedade colonial açucareira. Todos os portugueses tinham boas condições? Edmar, neste período aqui não. Vamos lembrar que muita gente da ralé de Portugal veio para o Brasil no processo de colonização, tá? Então, todos os portugueses tinham boas condições? Não.
Nem todos os brasileiros tinham boas condições. Quem tinha boas condições eram os beneficiários da estrutura do plantation. Eram ricos proprietários de terra, senhores de engenho. Esses eram quem tinha boas condições. Tirando quem não tinha boa condição, então, que eram senhores de engenho, nós estamos falando de todo mundo ali na má condição. Tá? Então, é uma sociedade. Por isso que a gente está falando de sociedade bipolar. Tá? Eu estou falando de uma pobreza absoluta. Ou você podia ter até homem livre, mas a sociedade mesmo não tinha essas características. Vocês vão ver no texto que eu passei para vocês, né, do Boris Fausto, né, a gente tem vários escritos falando sobre o processo de formação dessa sociedade, inclusive diferenciando escravos, diferenciando indígenas e diferenciando cristãos novos e cristãos antigos, tá? O Brasil era formado por essa estrutura no Brasil colônia. Por exemplo, cristão antigo, o que significa cristão antigo, Jamerson? Católico que veio de Portugal. Esse é o cristão antigo. Quem são os cristãos novos? Judeus. Teve muita presença de migrantes judeus, hebreus, né, judeus, no Brasil. Só que eles eram o quê? Cristianizados. Eles se convertiam, eram obrigados a se converter, né, para vir para o Brasil, tá? Jamerson, mas como assim, né? Inclusive, né, são esses mesmos judeus que vão formar uma outra cidadezinha que eles depois vão tudo para lá, vão ser felizes lá, na América do Norte, chamado New York, né? Nova York é formada por colonos judeus que não precisaram se converter. No Brasil, eles eram obrigados a se converter, né? E eram homens livres, geralmente comerciantes. Mas a gente fala sobre isso, né? Gente livre, escravos, né? Os escravos eram considerados coisas. Havia diferença entre os povos escravizados no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala de boçal, gente, esse xingamento brasileiro, boçal era quem? Eram os escravos que acabavam de chegar no Brasil e que não sabiam falar português e não entendiam os hábitos. Então, esses eram os boçais, eles estavam menos na escala social do que os landinos. Quem eram os escravos landinos? Eram os povos escravizados negros que tinham algum conhecimento da estrutura do português, conseguiam se comunicar. E tinham os crioulos, que já eram os nascidos no Brasil. Então, tinha essas estruturas, tinha diferença até nessas estruturas entre os escravos. E aí, então, entre os escravos, ainda tinha o escravo mais top, que eram os crioulos chamados escravos de ganho, por exemplo. Quem eram os escravos de ganho? Era o escravo que o senhor de engenho permitia ao senhor de escravo, não precisava ser só o senhor de engenho, permitia ganhar algum dinheiro, que era com a prostituição, ou fazendo pequenos trabalhos na cidade, e aí depois tinha que pagar uma parte fixa do que recebeu para o senhor, pro dono dele. Jamerson. Tá? O Capitão do Mato também era nesse estilo? Sim, só que aí o Capitão do Mato geralmente eram crioulos ou mestiços, tá? Porque também tinha diferença social entre os processos de mestiçagem. Um branco casar com uma índia era permitido. Em 1755, inclusive, teve um alvará de autorização dos casamentos, dizendo que, né, era até incentivado o casamento entre brancos e indígenas, que colocava que não tinha infâmia, não era pecado casar com um índio. Agora, um capitão-mor do Brasil, que era um indígena, né, teve o título apreendido porque ele se casou com uma negra. Então, quer dizer, aquilo que a gente fala de cafusos, mamelucos, né, que tem uma estrutura de estudo disso no Brasil, isso só aconteceu, né, e só tinha sentido, né, porque a sociedade era muito estratificada. A gente fala de uma sociedade bipolar tão somente porque ela era dividida entre ricos e pobres. E rico era o senhor latifundiário, era o dono de terras. Tranquilo até agora, gente? Tá?
mas eu gosto muito do texto que eu mandei para vocês, porque ele conta todas essas histórias, né? Eu gosto demais aqui, por exemplo, essa parte aqui do quando o vice-rei de Portugal manda baixar o posto do capitão Mor, que era um índio, ele escreve o seguinte, abre aspas, se mostrara de tão baixos sentimentos que casou com uma preta, manchando seu sangue com essa aliança, e tornando-se assim indigno de exercer o referido posto. Percebem? Então, nós estamos falando de uma sociedade extremamente racista, tá? Extremamente complicada. Não tinha nobreza, direito, né? O clero tinha algum poder, tá? Porque cobrava o dízimo, então tinha algum dinheiro, tá? Havia uma hierarquia das profissões, senhor de engenho é o top, tá? Todo mundo queria ser o senhor de engenho, né? Escreve o Antonil, né? O padre Antonil no século XVIII. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido e respeitado de muitos. E bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quando proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. É melhor do que receber um título de nobreza ser senhor de engenho, né? Enfim, os que mandavam eram os senhores de engenho e, obviamente, tinham essas dificuldades de entrada aqui, inclusive, né, com as outras profissões. Lembrando, né, em 1710 e 1711, em Recife, por conta justamente dessas hierarquias de profissões, acontece a Guerra dos Mascates, tá? Que a gente vai ter uma aula só sobre revoltas, tá? Eu vou falar sobre as revoltas nativistas. A Guerra dos Mascates é um tipo de revolta nativista. É só aqui para colocar, porque nós estamos falando do período, né, e da estrutura social, né, que era a guerra foi uma disputa entre os mascates de Recife e os senhores de engenho de Olinda, né, marcando essa diferença aí entre quem, afinal de contas, teria algum poder sobre a estrutura política, sobre as câmaras municipais, em que os mascates não permitiam a participação, quer dizer, os mascates não, os senhores de engenho de Olinda não queriam a participação dos mascates recifenses na estrutura de poder. Aqui a gente tem um pouco sobre a economia colonial no século XVII, né, por regiões, né? Drogas do sertão, a gente está falando principalmente da entrada ali por Belém, lembra do São Luís aqui, ó, né? São Luís era muita cana-de-açúcar, né? Mas entrada aqui pelo Marajó aqui, a gente já está desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, né, gente? Vamos pensar que em 1580 não existe mais Tratado de Tordesilhas, porque não existe diferença entre Portugal e Espanha. Então, nós temos uma interiorização do Brasil aqui que vai ser resolvida só depois no Tratado de Madrid. Mas nós temos uma entrada pelo interior do território brasileiro, tá? Então, isso aqui é mais ou menos aqui, esse mapa aqui, a estrutura dele tá bem feia, esse mapa aqui, tá com os territórios aqui no lado aqui do vice-reino, dos vice-reinos aqui espanhóis aqui, tá bem feinho, né? Pegaram o mapa do Brasil contemporâneo aqui, fizeram certinho, né? Podia ter pegado aqui com a cisplatina, mas enfim, só tiraram o Acre. O resto deixaram tudo igual, né? Mas enfim, a entrada aqui no território amazônico, a pecuária nordestina, né? Que é o pioneirismo pecuário brasileiro, que não tinha. E era importante essa pecuária, principalmente para a produção do charqueado, que era a principal fonte de proteína para o consumo da força de trabalho dos escravos, né? Mas tinha essa entrada aqui pela caatinga nordestina, e depois esse charque vai ser produzido mais na região sul, aqui na região gaúcha, tá? Mas então a gente tem depois as zonas mineradoras e aqui pincelado no litoral aqui as regiões de produção de açúcar. A gente já falou sobre isso, né? Mas o trabalho dos indígenas vai ser
vai ter uma tentativa de escravização, mas o que a gente tem mesmo é ou as missões ou reduções jesuíticas ou extermínio, né? Mas eles são mais utilizados até 1560. A partir de 1560, lembra Mendes Sá, tráfico negreiro, né? Vão então ter uma predominância da escravização dos povos originários negros, né? Principalmente bantus e sudaneses, né? Preferencialmente utilizados a partir de 1560, mão de obra básica no Brasil durante todo o período colonial e imperial, utilizados acima de tudo pelo fato de representarem uma fonte de lucro extra através do tráfico de escravos, tá? Além disso, os índios foram sendo exterminados e o grau de evolução das comunidades negras era maior, pois eles já conheciam a agricultura e aí, obviamente, já eram sedentários, a estrutura dos indígenas ainda era semi-nômade extrativista, né? Então, né, se entendia assim. Aí, Antonil, 1711, frase famosa: as mãos e os pés do senhor de engenho são, né, o trabalho escravo. Toda essa estrutura aqui de exploração, de dominação, né? Aqui uma cena de moagem da cana, né? Aqui a gente tem um Spix, né? Que são autores holandeses, né? Contando um pouco em arte a questão, né, dos índios, negociantes de índios, processo de escravização, o trabalho escravo dentro de uma moenda de cana de açúcar. Aqui, uma réplica do navio negreiro. A gente conhece o navio negreiro como poema do Castro Alves, e era de fato um extermínio. Eles eram amontoados, né, e divididos dentro das caravelas, né? Os principais zonas de extração, né, de processo de escravização era, óbvio, os domínios das regiões sudanesas e bantus, né? E aí, então, vieram muitos escravos moçambiquenses para o Brasil, da região de Benguela, de Luanda, de São Jorge de Mila e de Cabo Verde, tá? As principais regiões do tráfico negreiro, né? Aqui algumas cenas desse processo de escravização, né? Aqui do Debré, né? Aqui também obra do Debré, de Rugendas, né? Mostrando, né, como que o tráfico se dava, né? Chegava-se no porto, processo de escravização, um navio negreiro. Foi uma barbaridade, né? Nós tínhamos um processo de barbárie mesmo. Obviamente, muitos castigos físicos, um processo de dominação tremendo, que vai resultar, inclusive, nos processos de resistência, tá? Desses processos de resistência vai ser o processo de a formação dos quilombos, né? Acabei comentando do quilombo que vai originar São Mateus, né? Mas vão ter várias revoltas, aqui, inclusive, na capitania do Espírito Santo, né? Queimados é o principal revolta de origem negra no nosso território aqui, da capitania do Espírito Santo, mas vão ter tantas outras. A formação de quilombos e algumas revoltas armadas mais ferrenhas, como a revolta dos escravos malês. Quando eu estiver falando sobre a aula de revoltas nativistas, eu vou falar da revolta dos escravos males ou malês, né, que eram escravos, né, povos escravizados malês que vieram para o Brasil de origem muçulmana. Então eles já tinham, como eles já falavam árabe, eles se comunicavam, então criaram um processo de revolta que foi bastante importante na história do Brasil. Só tinha açúcar no Brasil? Não. Tinha outros produtos que iam dar suporte à lavoura canavieira, o gado principalmente, a pecuária, que é a exploração do interior, couro, tração, carne, leite, a pecuária extensiva, né? Tinha um trabalho livre, não era um trabalho escravo. Produção de fumo por troca dos escravos na África, tá? Drogas do sertão, os produtos extraídos da floresta amazônica, com relativo valor na Europa, anil, guaraná, salsa, corantes, mas, sobretudo, a gente está falando de cacau, né? E uma agricultura de subsistência, né? Arroz, feijão,
né, mandioca, farinha, né, produção de farinha, ou seja, que eram os alimentos que eram produzidos para a subsistência. Tá? Jameson. Opa! Tá me ouvindo? Bem baixinho, mas estou. Pode falar. É porque assim, eu chamei antes, aí acho que você não ouviu, quando você tava falando da igreja dos queimados. A igreja dos queimados, não, perdão. A revolta dos queimados, aqui do Espírito Santo. Tem a ver com a igreja dos queimados lá da Serra? Sim, sim, é lá. É lá. Totalmente a ver. Foi lá que aconteceu a revolta de Queimados. Aquela igreja lá, que é um dos centros arqueológicos da história do Espírito Santo, foi palco entre o conflito, né, dos escravos capixabas contra o domínio branco. Tem tudo a ver, Adriele. Inclusive, eu tenho um livro paradidático de história com o professor Emanuel, que foi meu mestrando no ensino de humanidades. Nós escrevemos um livro sobre a revolta de Queimados. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Podia passar o PDF para vocês, quem tiver interesse. É um livro pequenininho, é para ensino fundamental, mas é um pouco sobre a formação da história da consciência, né? Só colocar Revolta de Queimados, Emanuel e Jameson no Google deve aparecer. Deixa eu ver. Revolta de Queimados de Emerson. Insurreição de Queimados. Aí é o primeiro. Coloca Insurreição de Queimados de Emerson, vai ter, acho que o livro. Isso. Um livro meu com Emanuel que chama-se Negro e Resistência. Deixa eu parar aqui rapidinho e fazer uma propagandinha do nosso livro. Não é bem propaganda, não, só mostrar aqui. A gente faz uma proposta educativa sobre a insurreição de Queimado, né? Esse é o livro de Emanuel e meu, né? Falando justamente sobre o Chico Prego. Esse aí que vocês estão vendo aí é o Chico Prego, né? Que foi o líder negro da insurreição de Queimado no Espírito Santo. Mas não, essa aqui não foi a única, tá? Nós tivemos muitos processos de resistência aqui no estado e no Brasil. Tudo bem, Adriele? Beleza, valeu. Deixa eu voltar para o slide. Falei um monte disso aqui hoje. Acho que já eu vou chover no molhado, né? Todo mundo já entendeu tudo de União Ibérica, né? Vamos lá. União Ibérica é o quê? 1580 a 1640. Período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis. Também foi chamado de a União das Duas Coroas. Na verdade, teve um problema sucessório em Portugal, né? Os reis velhos sem filho, né? Portugal então passa a ser dominado pela Espanha. Dom Sebastião de Portugal morre em 1578 sem deixar sucessores. O governo passa para Dom Henrique, seu tio já idoso, assume o trono e também falece. Fica só 2 anos, 1580 também sem sucessores. Aí o rei Filipe II, rei da Espanha, invade o país e impõe um governo conjunto, né, que é a dinastia de Habsburgo, né? Possessões portuguesas passam a ser, obviamente, da Espanha, e olha o que a gente tem. Esse aqui é o mundo. E se você está em amarelo mais escuro aqui, é o território de Filipe II. Ó. É só a América Latina toda, todas as ilhas do Atlântico, a União a Península Ibérica na Europa, né? Aí a gente pega aqui a costa africana toda, que era território protetorado português, né? E olha todas essas colônias aqui na Ásia. Nós estamos falando da Índia, nós estamos falando de Macau, nós estamos falando das regiões insulares aqui na costa Timor do Leste. Asiática. Não, Timor é uma miudeza. Toda essa costa indiana, que era o território, né, das companhias das Índias Orientais, digamos assim, né, o território de exploração portuguesa,
passa para as mãos da Espanha. Obviamente, Filipe II não vai conseguir administrar isso tudo, e a partir do governo de Filipe II, Filipe III e Filipe IV, eles perdem muitos desses territórios, tá? Muitos desses territórios. Para franceses, para ingleses, tá? Para holandeses. Há um acordo com a nobreza portuguesa que determina a manutenção de órgãos administrativos portugueses nas colônias, portanto, internamente não houve alterações no Brasil. Quem passa a dominar, você lembra aquela questão entre centralização, descentralização, centralização, descentralização? Quem mandava mesmo eram as câmaras municipais, os juízes ordinários, até que então vai ter a necessidade, em 1642, do Conselho Ultramarino, que é um órgão criado por Dom João IV, tá? Mas, enfim, o Tratado de Tordesilhas começa a ser ultrapassado, inimigos da Espanha na Europa começam a se tornar, então, inimigos do Brasil, invadem o Brasil, tem represária do governo espanhol para tentar romper o embargo espanhol, principalmente com quem? 1581, com os holandeses que se tornaram independentes dos espanhóis. Holanda independente, é um dos inimigos da Espanha mais fortes e é impedida de fazer comércio com qualquer possessão espanhola. Só que já tinha investido muito dinheiro com o açúcar brasileiro. O comércio do açúcar no Brasil já tinha participação holandesa e é atingido. Os holandeses, então, invadem o Brasil, tentando romper o bloqueio espanhol do comércio de açúcar. Tá? Essas invasões holandesas vão se dar de 1624 a 1654. Ué, professor, mesmo depois da União Ibérica? Sim. E esse aqui, invasão aqui, a gente está contando, né, a invasão baiana, mas tinham tentativas de invadir, houveram tentativas de invasão anteriores, menores, né, mas elas começam a ser contadas aqui, a gente começa a viabilizar essa contação aqui, a partir da criação das Índias Ocidentais, que foi uma empresa, né, holandesa para viabilizar recursos para essa invasão aqui. Em 1624, a gente tem a invasão da Bahia, é um fracasso. 1628, nós temos Piet-Hein, que é o contragolpe holandês nos espanhóis, que é uma frota holandesa que assalta a prata holandesa que estava indo, espanhola, que estava indo para a Europa, né? E aí eles começam a juntar recursos para dominar Pernambuco. Em 1630 até 1654 dura a invasão dos holandeses em Pernambuco, que era o maior centro mundial, né? Era o centro mundial de produção açucareira, tá? Vamos colocar aqui, precisava de dinheiro? Precisava de muito dinheiro. Quando a gente está falando aqui da invasão holandesa no Brasil, nós estamos falando de, gente, 56 navios holandeses chegando em Pernambuco, tá? Né? O governador de Pernambuco, que era o Matias de Albuquerque, ele não suporta, né, o poderio militar holandês. Nós estamos falando de mais de 3.500 homens, mais 2.500 pessoas que estavam vindo para colonizar, 56 navios. Matias de Albuquerque, o governador de Pernambuco, foge então para um arraial, funda um arraial chamado Arraial de Bom Jesus, que vai ser o principal foco de resistência holandesa durante 5 anos. Tá tudo guerrilha, né? Os pernambucanos tentando dominar de volta, né? Com apoio espanhol, não consegue, holandeses rebatiam, até que nós temos o primeiro grande Judas brasileiro aqui, que é o senhor Domingos Fernandes Calabar, né, que vai trair Matias de Albuquerque, ele é um profundo conhecedor do território pernambucano, e vai se apoiar nos holandeses, vai ser financiado pelos holandeses, e vai entregar as táticas e as localizações dos pernambucanos comandados por Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque, então, tem que desistir, então, perde a guerra, ele consegue
uma revanche, digamos assim, né? Porque ele funda uma cidade, né, que é Porto Calvo, em 1635, foi também protetorado holandês, né? Mais ao sul bem ao sul de Recife, consegue prender Domingos Fernandes Calabar e mata, né? O traidor, o Judas, primeiro Judas brasileiro, né? Mas Matias de Albuquerque, então, não consegue, então, vencer os holandeses. Os holandeses vão ficar no Brasil, né, até 54, né? 1654, isso. Gente, é muita data, né? Então, titio às vezes tem que olhar, né? 1654, mas nós vamos ter um governo em Recife que é muito importante, que é o governo de Maurício de Nassau, que vai durar até 1644. Quando Nassau vai ser demitido em 1644, então a Companhia das Índias Ocidentais toma o poder e aí pouco tempo depois vai conseguir ser expulsa pela insurreição pernambucana. Tá? Mas vamos lá. Nassau foi o governante holandês responsável pelo controle de Pernambuco e estabelecer um clima amistoso com os brasileiros. Ele tinha um clima favorável, ele vai ser bem aceito pelos senhores de engenho. Por quê? Porque ele já tinha uma relação antiga, antes da dominação, com esses senhores de engenho, tá? E aí mais, ele vai modernizar Recife, ele vai urbanizar Recife, ele vai fazer um processo de embelezamento das cidades. Quem conhece Recife vão ter várias pontes, é uma cidade repleta de pontes, né, com a vinda de artistas holandeses. Vai, obviamente, mas ele não é aceito porque ele está embelezando a cidade, ele é aceito porque ele colocava dinheiro nos donos de engenho, ele financiava. Desde lá do começo, desde antes da União Ibérica, os holandeses já participavam do processo, já tinha uma relação amistosa. E o Nassau simplesmente vai ser o governante ali, um amigo entre os senhores de engenho, né? Ele dá a liberdade de culto, apesar da Holanda ser protestante, os católicos podem continuar o seu culto, só que em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais, porque o retorno de lucro era muito baixo, né? Não era baixo não, gente, era alto. Não era tanto quanto eles queriam. Eles vão acusar o Nassau de ladrão. Vou falar assim, não está chegando lucro suficiente porque você dá muita asa para esses brasileiros, você quer fazer obra, você coloca artista, você quer transformar aqui Recife numa nova Holanda, né? E não é para fazer isso, é para explorar, é uma colônia de exploração. Eles demitem, então, Nassau, e aí o que acontece? Né? Os holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais vai começar, então, a cobrar as dívidas dos senhores de engenho. Vai proibir o culto católico, vai começar o quê? A criar uma situação desfavorável na relação entre os holandeses e os senhores de engenho, né? Então, esses atritos, né, vão ocasionar a insurreição pernambucana, tá? De 1645, um ano depois da saída de Nassau, até 1654. Em 1640, né, a dinastia de Bragança, né, retoma o poder, né, fim da União Ibérica, restauração, Dom João VI, né, depois Dom Afonso VI, Dom Pedro II, Dom João V, Dom José I, Dona Maria I, Dona Maria I, que é a mãe de Dom João VI. Né? Então, esse período, então, Dom João IV, Dom Afonso V, Dom Pedro II, Dom José I, Dona Maria I e Dom João VI, né? Os Bragança, né? A gente vai ter o nosso Pedro aí, né? Depois também de Dom João VI, tá? Dom Pedro III, Dom Pedro IV. Tá, mas o que acontece aqui, então, restaura o trono português, vai fazer um acordo de paz com a Holanda, não durou, né, esse acordo de paz, e aí, obviamente, a gente tem, né, a insurreição pernambucana. Motivação, fim da tolerância religiosa, as ameaças de confiscar os engenhos, cobrando as dívidas. Esse movimento é um movimento luso-brasileiro que expulsa os holandeses do Brasil. As principais batalhas são Batalha dos Guararapes,
não é uma batalha só, são várias batalhas, é um período de batalhas, tá? E até que em 1644, a última grande batalha de expulsão dos holandeses é a de Campina de Taborda, tá? Então são os dois movimentos que vão marcar a expulsão dos holandeses no Brasil. Os holandeses vão sair, então, do açúcar, vai gerar uma crise do ciclo, porque eles vão começar a produzir açúcar nas Antilhas holandesas ali na América Central, tá? Principalmente ali na região de Curaçao ali, tá? E aí o preço do açúcar vai cair pela metade, cerca de 50%, que vai gerar um período de bastante crise no Brasil. Dom João IV, né, vai chegar e falar assim, precisamos recuperar, né, a nossa última vaca leiteira, né, a vaca leiteira de Portugal, que é o Brasil. Tá? Então nós temos aqui as Antilhas, tá? Tem possessões inglesas, possessões holandesas. Nessas aqui holandesas, as verdinhas, muito açúcar, né? Mas também vai ser produzidas nas outras Antilhas aqui, de possessões também francesas e inglesas. Né? O Brasil entra em crise do açúcar. Ufa, hein? Foi muita coisa, hein, moleque? Foi muita coisa. Nós acabamos de ver aí pelo menos aí se for pegar o livro comum, uns 2 capítulos, né? Poderia ainda falar o Brasil aí dessa crise tão complicada que em 1703, né? 1703, né? Portugal faz alguns tratados muito desvantajosos com relação à Inglaterra. O principal tratado é o chamado de Panos e Vinhos, é o Tratado de Methuen, em que Portugal se compromete a comprar os panos ingleses e vender o seu vinho todo para a Inglaterra, mas obviamente com produto agrário é mais barato do que um produto manufatureiro, e Portugal então começa a enfrentar séria crise financeira. Precisava de outra coisa. A salvação de Portugal vai ser o quê? O ouro encontrado nas regiões das minas, que é o tema da nossa próxima aula. Vamos lá. Deixa eu aqui agradecer a presença de vocês. Vou parar a gravação. Vocês fiquem na sala ainda só para questões administrativas. Mas aqui, enfim, na nossa aula aqui, beijo grande.